Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um triângulo isósceles ABC de vértice A, a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C é 140 graus. As medidas dos ângulos A, B e C são, respectivamente. Bom, então ele está me dizendo que nesse triângulo ABC, né, que tem aqui ó, um vértice A, está mencionando aqui esse vértice, diz que a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes de B e C é 140. Então aqui eu tenho o vértice B e aqui eu tenho o vértice C. E o ângulo entre as bissetrizes desses ângulos é 140. Bom, aí o que é uma bissetriz de um ângulo? Bi significa 2. Setrizes vem de seção, vem de cortar. Então a bissetriz, ela corta o ângulo em dois. Ela corta o ângulo em dois iguais, ou seja, ela corta o ângulo na metade. Então aqui ó, eu tenho uma bissetriz, olha só aqui, ó, bissetriz do ângulo C, né, divide esse ângulo aqui no meio. E aqui eu tenho uma outra bissetriz, a bissetriz do ângulo B, que divide esse ângulo aqui no meio. Então ele está dizendo que o ângulo entre as bissetrizes é 140, ou seja, que esse ângulo aqui, ó, entre as bissetrizes, esse ângulo é 140 graus. Ok, e ele está me dizendo que esse triângulo ele é isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. Em geral, tá? De forma geral, em termos de exercícios, quando ele fala que o triângulo é isósceles, ele está querendo me informar que são dois lados de mesma medida, dois lados congruentes. Em resumo, ou deixando mais simples, dois lados iguais. Mas se o triângulo tiver três lados iguais, ele continua sendo isósceles, já que para ser isósceles ele precisa ter pelo menos dois iguais. Então, por exemplo, o triângulo equilátero, ele tem três lados iguais e ele continua sendo isósceles porque ele tem pelo menos dois lados iguais. Então, o triângulo equilátero, ele é como se fosse um tipo de triângulo isósceles. Então, quando ele fala triângulo isósceles, eu tenho que pensar que é um triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. E aqui, então, eu vou adotar dois lados iguais. Né? Pela figura aqui se observa que esse ângulo aqui, esse lado aqui é diferente, até porque eu tenho um ângulo de bissetriz aqui 140. Bom, então olha só, esse lado aqui ó, é igual a esse. E aí tu observa que a figura ela não tem essa informação de forma tão direta, né? A figura não está, de certa maneira, numa escala que permita essa percepção. Mas se ele me diz que o triângulo é isósceles, então eu admito, né, que esses dois lados são iguais. Então vou deixar aqui, ó, esse lado é igual a esse. E o que acontece quando eu tenho dois lados iguais em qualquer triângulo? Bom, os lados opostos a esses lados iguais, esses lados congruentes, esses lados de mesma medida, os ângulos opostos também são congruentes, também têm a mesma medida. Então, esse ângulo C aqui, ó, esse ângulo C, ele é igual a esse ângulo B aqui, ó. Ele é igual. Bom, então vou pensar assim, ó. Aqui eu tenho um ângulo X, e aqui, ó, eu tenho um outro ângulo X, já que a bissetriz corta esse ângulo C, ó, bem no meio. Então dá para dizer que ali é X e X. Aqui eu tenho também o ângulo B, valendo X e X. Por quê? Olha só, esse ângulo C é oposto a esse lado, ó, AB, e esse ângulo B, ele é oposto ao lado AC. Como os lados são iguais, os ângulos opostos também são iguais. Então, se lá ó, é x e x, aqui também é x e x. Tá? Então, os ângulos opostos são iguais. O ângulo B e o ângulo C são iguais. A bissetriz corta em 2, então vou chamar cada metade de x. Bom, e aí? Bom, aí ficou fácil, né? Nesse triângulo aqui, ó, deixa eu colocar para ti assim, ó, ver se eu consigo pôr uma cor aqui. Acho que não vai rolar, vou pintar aqui, ó. Nesse ângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu tenho três ângulos aí definidos, tá?
eu tenho um ângulo que mede x, mais um outro ângulo que mede x, e mais um outro ângulo que mede 140 graus. E a soma de quaisquer dos ângulos de qualquer triângulo, a soma dos três ângulos de qualquer triângulo, resulta 180 graus. Aí eu tenho x mais x, 2x. Já vou colocar aqui, ó, igual 180 graus. Jogando para cá, menos 140 graus. 2x é igual a 40 graus. E aí x é igual a 40, vou fazer devagar aqui, 40 divide por 2. E aí o valor do x é igual a 20 graus. Então, cada xzinho aqui, ó, aqui é 20 graus. E esse aqui, ó, essa metadinha aqui, também é 20 graus. Mas o que ele está pedindo é o quê? É os ângulos A, B e C. Então, o que acontece? Ó? O ângulo A, por enquanto, eu vou deixar indefinido, tá? Mas esse ângulo B, ele vale 40 graus, né? Cada x é 20, 20, 20, 40. E aqui também, o C também é 40 graus, são iguais. 20, 20, 40 graus. Bom, então aí eu vou fazer fazer aqui de novo, né, a mesma relação. Ó. Eu tenho um ângulo que é 40, um outro ângulo igual que é 40, e aí mais esse ângulo A aqui, eu vou chamar agora de Y, não vou chamar de X. Isso, de novo, resulta 180 graus. 40 mais 40, 80, 80 graus, mais Y é igual a 180 graus. O y resulta de 180 graus menos 80 graus. E aí o y resulta 100 graus. Então, os ângulos ABC, eles são o quê? O A, olha só, acabei de calcular que é o y, ele é 100 graus. Então, eu tenho 100 graus. O ângulo B, ele é igual ao C, né, que é 40. Então, eu tenho aqui 40. E o C também 40. Então, respectivamente, 100, 40 e 40. Alternativa C. Ok, então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te peço a inscrição no canal. Caso não seja uma inscrita ou um inscrito, deixa o teu comentário, deixa o teu gostei e a gente vai se vendo aí nas próximas resoluções.